Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Elisa e hoje eu vim aqui apresentar o projeto de ensino de educação. A apresentação. Acadêmica Elisa Barbosa da Silva, disciplina Projeto de Ensino em Educação, área de concentração, Educação, Escola e Políticas Públicas. O tema, Educação Inclusiva. Justificativa. O tema foi escolhido a partir da necessidade de entender os avanços e as conquistas já instituídos como direitos e adversidades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, sobretudo no cotidiano escolar. Aqui eu vou falar sobre os objetivos, Que é abordar os direitos alcançados pelas pessoas com deficiência ao longo da história, sobretudo no que tange no processo educacional. Entender como essas leis beneficiam o sujeito durante a sua vida acadêmica. Refletir como é possível reparar as falhas ainda existentes no ambiente escolar relacionado à educação inclusiva. Ampliar a conscientização sobre todos os desafios enfrentados por famílias, estudantes e instituições no que diz a respeito das conquistas e direitos, conquistas alcançados pela inclusão escolar. Introdução. A educação inclusiva é objetiva atender seus alunos com sem distinção. Todos merecem respeito e atenção, independentemente de suas características socioeconômicas, históricas, culturais ou étnicas. Ao longo dos anos, importantes movimentos foram realizados, visando proporcionar o acesso de todos à educação, entendendo como um direito constitucional. Em 1994, o Tratado de Salamanca estabelecia que a educação fosse garantida como direito de todos, dispondo assim que todas as pessoas com deficiências garantissem seu espaço na escola regular. Aqui eu vim falar sobre a fundamentação teórica, Eu vim falar sobre, escolhi três citações para colocar aqui. A prática foi realizada a partir do tema Educação Inclusiva, fundamentada em uma pesquisa realizada por estudiosos conceituados acerca do tema. Entre eles está previsto na Constituição Brasileira que Brasil, 1994, página 32. Crianças com deficiência não precisa e não deve estar fora das instituições de ensino regular de qualquer nível, mas tem os mesmos direitos de que qualquer outro, com ou sem qualquer tipo de deficiência. E ainda, os alunos com necessidades educacionais especiais deverá ser dispensado apoio contínuo. Desde que, a ajuda mínima nas classes comuns, até a aplicação de programas suplementares de apoio pedagógico na escola, ampliando-os quando necessário, para receber a ajuda de professores especializados e de pessoas com apoio externo. Para Gladys e Pletcher, 2004, o avanço do paradigma da educação inclusiva tem trazido grandes desafios à educação. A própria educação especial vem tentando mudar seu papel, ou seja, a educação especial hoje é concebida como um conjunto de recursos que a escola regular deve ter à sua disposição para atender a todos os alunos. E para Pletcher, 2005, afirma que incluir não é largar os alunos com necessidades especiais junto com os outros.
não especiais, numa classe regular, sem apoio e adaptações necessárias ao seu desenvolvimento, pois o fato de estar incluído não significa que tenha se tornado igual aos demais. Metodologia. Para realizar este projeto acadêmico, foi utilizada a pesquisa qualitativa, pois permite um aprofundamento de dimensões da vida social. Foi realizada uma busca intensa por materiais de tese, autores e livros que se enquadrem no tema. As fontes de pesquisa e os dados coletados são provenientes de sites eletrônicos como o Google Acadêmico, Cielo, Periódicos e CAPES, Cielo Periódicos e CAPES, além de documentos educacionais como o Programa Nacional de Educação, que é o PEN, e a Base Nacional, que é a LDB, Base da Educação Nacional. E nessa imagem nós podemos, conforme demonstra a figura, a criança com deficiência deve frequentar as instituições formais de ensino, interagir com os colegas e se incluir e aprender junto com eles. No entanto, o processo deve respeitar suas particularidades, né? Além de oferecer assistência de materialidade necessário para o progresso no ensino pedagógico. Condições finais. A partir da pesquisa realizada, foi possível observar diversas mudanças na reorganização do ambiente educacional, pois, em um passado não muito distante, as escolas regulares não aceitavam as crianças com deficiência como aluno dessas instituições. A prática que são modificadas, principalmente após o Tratado de Salamanca. Documento este que inclui crianças com deficiência e apresenta o termo educação inclusiva na perspectiva não apenas de estar na escola, mas de participar do movimento escolar. Na escola, a educação inclusiva é conhecida por ser um fenômeno que resulta em uma sociedade que trata todos como iguais. No entanto, esses momentos históricos de luta pela igualdade de direitos, pela dignidade humana, pela qualidade de vida revelam uma crise, uma ruptura de paradigmas vivenciada pela maioria das nações, em que a cultura segregadora impede o desenvolvimento das pessoas com deficiência como cidadão, como direitos e obrigações iguais para todos, respeitando seus direitos e suas particularidades. Por fim, é possível entender que já aconteceram ao longo dos anos importantes mudanças no que tange à evolução dos direitos das pessoas com deficiência, sobretudo no espaço acadêmico. No entanto, falta educadores qualificados e comprometidos, além de espaços acessíveis a todos, além do comprometimento e respeito da sociedade em um todo com os direitos já alcançados. Aqui eu coloquei as referências que eu usei no meu projeto, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Coloquei essa frase aqui porque eu achei ela assim. Ele falou tudo. Para que a inclusão aconteça, as pessoas não tem que ser diferente, né? Você tem que aprender com a diferença das pessoas, mas procurar trazer ela o mais igual possível, né? Aí vou comentar um pouquinho sobre o meu trabalho, sabe? Eu vim falar um pouco aqui que eu resolvi escolher esse tema por quê?
pois foi um tema que chamou muita atenção pelo fato que eu já trabalhei com inclusão, eu já fui apoio a educando e pelo fato de eu ter observado muitas coisas, ter passado por muitas coisas, aí eu procurei sobre esse tema, ver se o meu pensamento estava correto, sobre as mudanças, sobre as leis, sabe? Porque hoje em dia todos nós temos direitos e deveres. E, e para que a inclusão aconteça numa escola, todos nós temos que ter cursos, temos que ter aceitação, saber que é direito da criança, do adolescente. Eu acho que falta pessoas qualificadas, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei na área, eu não tinha experiência, sabia pouco, já ouvia falar, convivo com pessoas com deficiência, mas eu não sabia isso como direito constitucional. Aí, através, você vai entrando, você vai conhecendo o trabalho, você vai participando. Aí que você vai observando que existe uma lei que garante que a criança esteja ali, que todos os espaços são para ela igual a todos, que todos nós temos direitos e deveres com elas. Aí que você vai aprofundando. Aí foi a partir daí que eu fui observando, que eu fui mudando meu pensamento. E é isso que falta. Falta fazer mais programas, o governo falta fazer um, um, uma campanha, não é só de falar assim, a criança de inclusão e tal, isso. Falta preparar mais as pessoas, sabe? O espaço dela. É, é igual acessibilidade, não só no escolar, no ambiente escolar, que falta rampas, falta as coisas. Na rua também falta lugares adequados para as pessoas com deficiências visuais, auditivas. Então, ainda falta muita coisa. Lógico que houve muita mudança, porque essas pessoas antigamente elas não eram vistas como pessoas, elas eram, eu vou dar um exemplo, ficava escondidas em casa, um exemplo assim que eu falo assim de uma prima do meu marido assim, não participava, não se socializava. As pessoas, elas não saíam de casa, ela não tinha participação da sociedade, ela vivia só pela aquela família. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas estão participando mais, estão sendo pessoas mais participativas, estão buscando pelos direitos dela. E é assim, é através de lutas, de mudança. E com esse Tratado de Salamanca, e também teve outros tratados, né, outras leis que veio trazendo as melhorias, que podemos ver que após esse Tratado de Salamanca, que vamos ter outro tipo de olhar para essas pessoas, vamos ver ela como ser humano, vamos procurar incluir. E podemos observar também que antigamente não chamava educação inclusiva, não chamava inclusão, não chamava. E os nomes vão se mudando, né? E não falava pessoa com deficiência, falava portadora de deficiência. Então, é isso que vai mudando a nossa cultura. É questão cultural. Também concordo que precisamos mudar o nosso tipo de pensamento, o nosso linguajar de como falar a pessoa cega, a pessoa surda. Não, as pessoas têm nome para isso, saber respeitar, saber como falar com a pessoa, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Quero agradecer a todos e muito obrigada. Boa noite.